Irmãos e irmãs, paz e bem, hoje dia 30 de dezembro. Continuamos então essa jornada pelas palavras bíblicas, buscando cada vez mais conhecer a palavra para vivenciá-la. Estamos fazendo esta etapa do Apocalipse. Ontem nós vimos a primeira comunidade, Éfeso. Hoje nós vamos a Esmirna, que era fiel ao imperialismo. Nós vamos ouvir então a carta Esmirna no dia de hoje. Antes de iniciarmos então este momento orante, quero convidá-los, se você ontem não acompanhou a nossa live, não deixe de assisti-la. O professor Altamir fez uma brilhante introdução ao Apocalipse que vai ajudar-nos de fato a trilhar esse caminho tão bonito deste livro. Então, assista a live, vou deixar aí logo a seguir o link para você poder assisti-la. Vale a pena, foi muito boa a live com o professor Altamir. Façamos então a nossa oração. Senhor, mais uma vez me coloco diante de vós para ouvir sua palavra. Quero dela alimentar-me, pois para mim é doce como mel, apesar de sua prática ser marcada pelo amargor. Como é difícil e desafiante vivê-la. Que a meditação do livro do Apocalipse me alimente em minhas lutas cotidianas, para que eu seja resistente frente a todos os obstáculos. Dai-me a coragem para denunciar as injustiças e anunciar um tempo novo, uma nova Jerusalém marcada pela prática da justiça e da fraternidade. Que cada encontro com sua palavra seja verdadeira celebração da vida e da vossa graça, que transborda na vida daqueles e daquelas que testemunham o Evangelho, entregando inclusive a própria vida, como os irmãos das primeiras comunidades. Quero ter a ousadia de viver vosso Evangelho, mesmo que me custe perseguições e martírio. Quero ser contado entre os bem-aventurados que buscaram a verdadeira felicidade e a alcançaram não apenas na vida futura, mas no encontro de irmãos, no sorriso e no abraço, na solidariedade transformadora, no cuidado com nossa casa comum, em gestos que fazem vosso reino vir até nós. Como é urgente, Senhor, compreendermos vossos sinais. A vida clama por cuidado. Não podemos desanimar. Nossa fé é que nos fortalece, pois cremos que vós sois o Deus justo e que seu Filho, fazendo-se um de nós, nos ensinou a caminhar, que vencendo a morte, nos ensinou a crer. Que a vossa graça e a vossa paz nos abracem e nos façam sempre fiéis testemunhas do vosso amor, pois vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nosso texto bíblico hoje, então, está no livro do Apocalipse, capítulo 2, versículo de 8 a 11. Capítulo 2, versículo de 8 a 11. Diz o seguinte: Escreva ao anjo da igreja de Esmirna. Assim diz o primeiro e o último, aquele que esteve morto e voltou a viver. Conheço sua tribulação e sua pobreza, mas você é rico. Sei das blasfêmias de alguns que se dizem judeus, mas não são. Pelo contrário, são uma sinagoga de Satanás. Não tenha medo daquilo que você vai sofrer. O diabo vai colocar alguns de vocês na cadeia. Isso vai ser para vocês uma provação. Vocês vão passar por uma tribulação de 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor não será atingido pela segunda morte. Palavra do Senhor, graças a Deus. Esmirna fica a 60 quilômetros de Éfeso. Disputava com esta e com Pérgamo o primeiro lugar entre as cidades da Ásia. Totalmente destruída no século VI a.C., da morte voltou à vida. E como Éfeso, caracterizava-se pela fidelidade ao culto do imperador.
De fato, em 195 a.C., construiu-se aí um templo dedicado à deusa Roma, e em 26 depois de Cristo, um templo dedicado ao imperador Tibério, sua mãe Lívia e ao Senado romano. Ela era chamada de Esmirna, a fiel. Por causa de sua fidelidade, Apolônio de Tiana, um historiador desta época, compara os esmirnenses a uma coroa. Os edifícios da cidade, construídos ao redor da colina Pagos, vistos de longe e do alto, pareciam uma coroa. Hélio Aristides, famoso defensor e divulgador da paz romana, compara a cidade reconstruída a uma coroa de estrelas. Além disso, as moedas da cidade mostravam o rosto de Cibele, sua deusa protetora, com uma coroa na cabeça. De acordo com Pausanias, um geógrafo grego do século II d.C., o prêmio dado aos vencedores consistia numa coroa. Jesus se apresenta como o primeiro e o último, aquele que esteve morto, mas voltou à vida. Conhecendo a situação da cidade, é fácil entender por que ele se apresenta assim. Ele conhece a situação da comunidade, conheço sua tribulação e sua indigência. Estamos diante de uma comunidade de indigentes. Talvez seja por isso que a carta nada aponta de negativo na comunidade. São como os sofredores de rua das nossas cidades. Pode parecer estranho que a carta associe indigência e tribulação. Recordando tribulação são as pressões e opressões sofridas pelo povo de Deus, que luta por uma sociedade justa. Perguntamos, por que e a quem os indigentes incomodam? Por que e por que são perseguidos? Quem busca abafar seu clamor? Por quê? Para animar os indigentes de Esmirna e desmascarar os donos do poder econômico, a carta mostra os contrastes: morte e vida, indigência e riqueza, derrotados e vitoriosos. Os indigentes atribulados de Esmirna são uma comunidade rica. Sua riqueza é a resistência ao poder econômico que explora, enfrentando a cadeia e a tribulação por 10 dias, ou seja, por pouco tempo. Nessa luta desigual, Jesus é seu aliado, ele que esteve morto, mas voltou à vida. Ele promete em prêmio por sua fidelidade até a morte a coroa da vida. A coroa de Esmirna são os indigentes que resistem, não se conformando com o sistema que os mantém assim. Mesmo que o poder econômico explorador chegue a matar os que resistem, os mortos são vencedores e heróis. Jesus, que venceu a morte, não permitirá que a morte física, segunda morte, os mantenha presos para sempre. Então é interessante a gente ver esta carta, como que ela tem tudo a ver de fato com a situação de Esmirna. Por isso vale a pena conhecer o contexto onde a carta é escrita. Isso vale para todos os textos bíblicos. Pesquisar então em que contexto. E conhecendo a história de Esmirna, esta carta fica bem mais clara. Então eu queria convidá-los hoje a pensar nessa indigência de Esmirna. Qual é a força dos indigentes? Qual é a sua mística? Em nosso tempo, quais são os indigentes do nosso tempo? Qual a mística que move estes indigentes? Que o Senhor Deus, fonte de amor e bondade, nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem.